que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Bom, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre oração. É algo muito importante nas nossas vidas e eu ainda não tinha falado sobre isso com vocês aqui no canal. Eu acho que muitas pessoas, muitos cristãos, a gente não tem o sentido certo, a gente não tem os motivos certos para continuar orando, para continuar buscando ter uma vida de oração. E eu vim aqui te trazer alguns tópicos, algumas coisas que vai fazer você entender um pouquinho mais para que serve a oração. Porque ela não foi criada por acaso e nem à toa. Ela tem um sentido muito importante. Bom, o primeiro motivo é que a oração é a nossa fonte de força. Porque quando nós estamos tristes, nós vamos lá... Peraí só um minutinho. Gente, já é o terceiro avião que passa em menos de 10 minutos. Bom, a oração é a nossa fonte de força. Quando nós estamos fracos, nós estamos tristes, nós precisamos de uma solução na nossa vida. O que o cristão costuma fazer, se ele não faz, deveria estar fazendo? Buscando orar. Porque é na oração que a gente encontra paz. É realmente através da oração que a gente vai obter forças para continuar passando por aquela situaçãozinha difícil, aquele probleminha difícil. A gente encontra forças quando nós falamos com Deus. A segunda coisa é porque nós criamos intimidade com Deus. Então, essa frase é muito clichê, é muito falada por muitos pastores, por muitas pessoas que transmitem a palavra de Deus, mas é a mais pura verdade. Não tem como eu ter intimidade com você se eu não conversar com você, se eu não procurar saber das coisas que você gosta, se eu não procurar saber como que é a tua vida. Então como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não falo com Ele, se eu não conto pra Ele da minha vida, dos meus sentimentos, se a gente não compartilha de momentos bons juntos? Os seus momentos bons com Deus, quais são? O momento que você vai dormir e você ora? Não, a sua oração ela tem que ser uma coisa frequente. Para você criar intimidade com Deus, a oração é a chave principal, porque é onde você conversa com Deus. Bom, é a nossa fonte de gratidão. Muitas vezes a gente fica assim, ó, caramba, Deus tá fazendo muita coisa boa por mim, cara. Nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. E nossa, eu nunca vou saber agradecer a Deus, eu nunca vou ser grato o suficiente por todas as coisas que Deus tem feito na minha vida. E isso, realmente, nós nunca seremos gratos o suficiente. Mas a oração é um caminho, porque toda vez que nós agradecemos a Deus, que nós reconhecemos o poder de Deus nas nossas vidas, que nós reconhecemos a unção, a magnífica mão de Deus sobre as nossas vidas, é sinal de que a gente entendeu o quão preciosas são as bênçãos que Ele nos oferece. Então a oração é um caminho para a sua gratidão. Então você pode agradecer a Deus através da sua oração. E o fato de você ajoelhar, sabe, separar um momento para Deus, separar um tempinho de oração por dia, sabe, fora daquelas orações comuns de tipo antes do almoço, antes do café, enfim. Quando você separa um tempo de oração com Deus, um tempo de conversa com Deus, é um tempo de gratidão. Vocês entendem isso? Porque a maior felicidade de um pai é saber da vida do filho, que o filho conte, que o filho se abra. E quando nós fazemos isso com Deus, a alegria dele deve ser imensa. Bom, nós passamos por dificuldades, né? Por problemas, por tristezas, e a gente às vezes não é suprido nisso por pessoas, né? Às vezes as pessoas elas conseguem nos ajudar com conselhos, enfim, mas a nossa fonte maior, quando nós estamos precisando de ajuda, é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Então como é que eu vou chegar até Deus? Para quem que eu vou falar que eu preciso de algo, que eu tô necessitada de algo, que eu tô passando por um problema? É para Deus que eu falo isso. Então é através da oração que você vai pedir o que você precisa. E não tá errado você pedir, tá? Tem pessoas que pregam isso como se isso fosse errado, sabe? E apresentam para os cristãos o seguinte, olha, você tem que ajoelhar e você tem que ser grato a Deus, e você tem que exaltar o nome de Deus, somente exaltar. Tá bom, mas Ele é meu Pai e eu tenho livre acesso em falar com Ele. Se eu quiser pedir alguma coisa, eu peço e eu vou provar que isso está na palavra. Nós somos livres para pedir e livres para receber o que nós estamos pedindo através da oração. A oração ela tem um poder, gente, maravilhoso na vida espiritual. Porque o mundo espiritual ele é real e a nossa oração, a nossa fé com a oração, ela move montanhas. Bom, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu já melhorei muito, mas a oração pra mim é uma fonte de descanso. Então às vezes eu tô tipo pilhadona, agitada, ansiosa, falando pra todo mundo. E gente, quando eu tô ansiosa eu não paro de falar um segundo. E às vezes eu tô precisando só de paz, sabe? Só de me acalmar, respirar fundo
E é em Cristo que eu encontro essa paz, através da oração. Porque talvez você vai compartilhar sua experiência, sua ansiedade com alguém e a pessoa te pilha mais, ou às vezes a pessoa te dá uma bronca e você fica tipo, ai, desculpa, né? Mas com Deus é diferente, Ele te escuta, Ele somente te escuta e Ele vai trazer a paz no teu coração que você precisa. E a última coisa que eu separei para vocês para falar sobre a oração é porque ela é uma prática de amor. Vocês já repararam nisso? Eu vou dizer uma coisa que eu não lembro como que era a frase que eu tinha visto uma vez, mas quer prova maior que a pessoa te ama? Sabe, ore por ela, é uma coisa assim, sabe? Quer provar para alguém que você ame ela? Ore por ela, porque a oração é um ato de amor, sabe? Você separar um período no seu dia para apresentar pessoas que você sabe que estão necessitadas é algo tão gracioso, é algo tão solidário. E nós temos a oração no nosso benefício, porque o Espírito Santo, Deus nos entregou a oração para nós apresentarmos as nossas queixas, apresentarmos as nossas dificuldades e as dificuldades do próximo também. Então, se eu apresento a vida de uma pessoa que está passando por um problema em oração, eu estou praticando o amor. Além de estar criando intimidade com Deus, eu estou praticando o amor com a vida dessa pessoa. Ai, gente, tá difícil gravar vídeo hoje. Tem uns carros passando, uns cachorros latindo, ai, misericórdia. Bom, muitas pessoas me perguntam também qual é a frequência da oração, né? Porque, poxa, quer dizer então que se eu oro antes de comer, então eu sou uma crente ruim, porque eu só oro antes de comer. Ou então, se eu não oro antes de comer, eu sou uma crente ruim também, porque eu só oro na hora de orar. Só oro na hora de orar, misericórdia. Eu só paro pra orar quando eu vou dormir. Assim, gente, a oração, ela não pode cessar, porque é o que eu falei, o mundo espiritual, ele é real. E os problemas que a gente passa no dia a dia, são difíceis de ser enfrentados somente com a nossa sabedoria. A gente não tem sabedoria, para falar a verdade. Só por nós não vencemos as batalhas. Então a oração, ela tem que ser algo frequente, sim. E é o que eu falei, a mesma coisa da palavra, já no vídeo atrás. Eu falei que a palavra de Deus, ela não tem que ser uma obrigação e nem algo maçante. Quando a oração, ela estiver sendo algo maçante, uma obrigação para você, então você faz uma outra oração, olha que legal, pedindo para Deus tirar esse sentimento de dentro de você e te ensinar a ter amor por falar com Ele. Porque, gente, quando você gosta de alguém, quando você sabe que a pessoa gosta muito de você tem prazer em conversar com ela. Agora imagina, Deus, Ele deu o único filho dele para morrer por você, para pagar pelos seus pecados. Ele é a única pessoa que te compreende completamente. Ele é a única pessoa que sabe o que você pensa, que sabe o que você sonha, que sabe do teu futuro. É Ele o único interessado na tua felicidade completa, que nunca vai te chatear, que nunca vai te magoar, que nunca vai, decepcionar o seu coraçãozinho. Então, caraca, o tempo que você tem com Ele é sagrado. Então, qual o problema de você orar mais de uma vez por dia? Qual o problema de você estar no seu trabalho e dar uma escapadinha para ir no banheiro, ajoelhar e orar? Eu quero te ensinar também a orar em pensamento. Gente, é muito bonito. Eu lembro que eu estava praticando isso há um tempão atrás, que eu não tinha prática de fazer isso. E eu me lembro que eu passei, na frente do meu trabalho tem uma delegacia, e eu lembro que eu passei e tinha uma mulher chorando muito, e atrás é um EML. E a mulher estava chorando muito, parecia que ela tinha perdido alguém, ou que alguém tinha sido preso da família dela, eu não entendi direito. Mas ela estava chorando muito, muito, muito mesmo. E ela falava com um rapaz, e eu só passei assim, eu tava indo pro trabalho, e naquele momento me deu uma vontade, de ajoelhar ali onde eu tava e orar, mas eu não podia fazer isso, a gente não pode dar uma de louco também. Mas o meu pensamento, eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por essa vida, eu não sei qual é o problema que ela tá passando, Pai, mas dê uma luz, acalma o coração dessa pessoa, consola. E, gente, aquilo me trouxe uma paz tão grande, sabe assim, como se eu tivesse missão cumprida, sabe? Eu vi alguém passando por um problema, eu não pude parar para orar por ela, eu não pude parar para ajoelhar no momento, mas na minha mente eu estava ligada com o Espírito Santo de Deus, falando, Senhor, alcança essa vida. Gente, passar por uma rua e ver um mendigo não é só olhar e falar, poxa, que dó dessa pessoa. Não, em pensamento, Senhor, eu repreendo todo o mal da vida dessa pessoa, que ele saia das drogas, que ele saia da bebida, que ele encontre a Ti. Mas isso em pensamento. Gente, às vezes você está conversando com alguém, alguma coisa, uma briga, tá rolando uma briga, está numa discussão. Às vezes em pensamento você começa, Senhor, eu repreendo todo o mal, Senhor, eu não aceito, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, não me deixa pecar, porque a oração, ela tem que ser frequente e constante na vida de vocês. Porque, poxa, Deus é constante na nossa vida, Ele não nos abandona. Então nós temos que ser constantes com Ele também. Bom, eu separei alguns versículos para vocês, tá bom? Para provar o quanto a oração é importante na vida de um cristão, tá? Então vamos lá.
O primeiro texto está em Tiago 5,16, que diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Agora a frase-chave: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A tua oração tem poder. Vamos para o próximo. Isaías 65:24 diz o seguinte: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu as ouvirei. Ou seja, Deus ele é tão interessado em você, que olha que lindo, antes de você ajoelhar para pedir alguma coisa, antes de você pensar na oração, ele já sabe tudo que você vai falar, tudo que você vai pedir, todas as suas necessidades, todos os seus problemas, ele já sabe de tudo. Mas ele é um Deus tão interessado que ele para tudo só para te ouvir, só para te mostrar que ele é interessado por você, que o amor dele é incondicional pela tua vida. O próximo versículo está em Mateus 6, do versículo 7 ao 8, que diz o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Ou seja, vejam sempre Deus como o melhor amigo de vocês. Gente, seja espontâneo com Deus, sabe? Fala, e aí Deus, tudo bom? Que saudade que eu tava de conversar com você. Nossa, hoje você não sabe o que aconteceu no meu trabalho, você não sabe o que aconteceu na faculdade. Aí eu fiquei tão feliz naquele momento que o Senhor esteve comigo. Sabe, gente, uma relação de amizade mesmo com Deus, isso é muito lindo. O próximo versículo está em Atos 9:40, que diz o seguinte: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. O poder da oração. Aqui diz que Pedro ele pediu para todos saírem e ele se ajoelhou para orar. E depois que ele orou, ele foi lá: Tabita, levanta-te. Entende? O milagre ele acontece através da oração também. Então, o poder da oração é grandioso. Às vezes a gente não sabe desse poder porque a gente não pratica. O próximo versículo está em Mateus 7, do 7 ao 8, que diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a oração ela é feita para pedirmos também? E que se nós pedirmos, nós seremos atendidos? Aqui, a prova viva, na palavra de Deus. Próximo versículo, Mateus 21:22, diz o seguinte: e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Então a tua oração não é somente uma conversa com o melhor amigo que você tem, é também a fonte de luz para você receber o que você precisar de Deus, porque Ele é a fonte de bênçãos eternas, infinitas. Bom, esse é o penúltimo versículo, está em Efésios 3:20, eu amo esse versículo, meu pai também ama esse versículo e... gente, tá muito difícil de gravar vídeo hoje, mas amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Ou seja, tudo além do que você pede, tudo além do que você pensa, Deus quer sempre mais para você, porque Ele te ama de paixão. E o último versículo, Filipenses 4, versículo 6, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo as conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Gente, o tanto de versículo que tem sobre oração na Bíblia, depois separa um dia para vocês darem uma lida. Gente, são muitos versículos, são coisas muito enriquecedoras. E a gente começa a perceber o poder da oração quando a gente começa a orar e a gente começa a ver as coisas acontecerem através da nossa oração. E não por mérito nosso, mas por mérito da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas tudo isso porque Deus ele precisa da nossa oração, Ele precisa que nós falemos com Ele. Nós falamos com Ele, não sei, que nós... Gente, a gente tem que prosear com Deus, entendeu? A gente tem que falar com Deus o que está acontecendo, o que a gente precisa, e as coisas vão começar a acontecer na tua vida. E daí vai ser muito lindo quando você pedir algo e você receber esse algo e você falar: caraca, foi a resposta da minha oração. É porque a oração tem poder e Deus ele é capaz de te provar isso. Basta você começar a dedicar a tua vida na oração, na busca da palavra, na busca da intimidade com Deus, tá bom? Não deixe sua intimidade com Deus se perder, busque sempre. E eu tô amando fazer mais vídeos pra vocês, eu pretendo continuar com essa garra, com essa firmeza com vocês. Deus tem colocado vários temas no meu coração que tem me deixado bem feliz. Então eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Não deixe de me mandar um e-mail contando a sua história, perguntando alguma coisa. Deixa sugestão de vídeo, deixa comentários legais pra eu ler, que eu sempre leio, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!